E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa sobre as decisões que realmente importam. Hoje, a gente vai dar um mergulho rápido e direto no informativo 860 do STJ para entender o que os ministros andaram decidindo. Então, já se ajeita aí que vamos direto ao que interessa. Pois é, o direito não para, né? Ele está sempre em movimento. E o pulso dessa evolução são as decisões dos nossos tribunais. E falando em evolução e estudo, antes de começarmos aquele recado rápido de sempre. Para quem quer aprofundar e testar os conhecimentos, o link para o nosso e-book de questões discursivas está aqui na descrição. É uma super ajuda para fixar o conteúdo e, claro, apoia demais a continuidade do nosso trabalho. Bom, e qual o nosso roteiro de hoje? A gente começa com o direito privado, depois vamos para as decisões que envolvem o Estado. Na sequência, mergulhamos nas novidades de direito penal, passamos por um bloco super importante sobre direitos da pessoa humana e fechamos com um olho no que vem pela frente. Tudo organizado para facilitar a vida. Vamos nessa? Ok, primeira parada, direito privado. É aqui que a gente vê como o STJ está olhando para as questões do nosso dia a dia, sabe? Coisas como contratos, família, propriedade, tudo aquilo que afeta a gente diretamente. E a primeira decisão já é bem prática. Sabe aquela situação de busca e apreensão de veículo por dívida de financiamento? Aquele prazo de 5 dias para pagar tudo e pegar o carro de volta começa a contar quando? O STJ bateu o martelo. É a partir do momento em que o oficial de justiça executa a medida, ou seja, leva o carro. Não é de quando o mandado é juntado no processo. É uma regra especial que passa na frente do Código de Processo Civil, ou seja, o relógio começa a contar ali na rua e não depois, no conforto do fórum. Agora, um caso de direito empresarial. Pensa só, um sócio está saindo da empresa. Como é que se calcula a parte dele? Usaram um método chamado fluxo de caixa descontado. Só que o STJ disse, opa, peraí, esse método olha para os lucros futuros da empresa. O problema é que o sócio que está saindo não vai mais trabalhar para gerar esses lucros. Seria como pagar ele por uma riqueza que ele não vai ajudar a construir. Então, a decisão foi que o cálculo tem que ser baseado no patrimônio real da empresa na data da saída. É uma questão de justiça, né? E sobre direitos autorais? Olha que interessante. Imagina que um artista cria uma obra fantástica, mas decide ficar anônimo, não assina. Aí, outra pessoa usa essa obra e começa a ganhar dinheiro com ela. O criador original pode pedir uma parte? Segundo o STJ, não. Para poder cobrar pelos direitos patrimoniais, ou seja, pela grana que a obra gera, é fundamental provar que você é o autor. O anonimato é um direito, mas ele tem uma consequência. Enquanto o autor não se revela, ele não pode exigir os lucros. Agora uma decisão super delicada sobre guarda de criança. A lei, em geral, dá preferência para a família biológica, para a família extensa. Mas nesse caso específico, uma criança com a saúde bem frágil tinha criado um vínculo afetivo muito, mas muito forte com a família que a acolheu. O que o STJ fez? Decidiu que o melhor para a criança era continuar com essa família substituta, porque ali ela tinha estabilidade e afeto. Essa decisão mostra, mais uma vez, que o princípio do melhor interesse da criança é a grande bússola nesses casos. E agora, atenção pessoal do direito processual civil. Essa aqui é para anotar. Litisconsórcio passivo. Ou seja, vários réus no mesmo processo, cada um com um advogado diferente. O prazo para recorrer em dobro? Sim. E o STJ reforçou que esse prazo em dobro vale para todo mundo, mesmo que só um dos réus resolva apelar. É uma regra que está aí para garantir a ampla defesa quando o processo é mais complexo. E para a gente fechar esse bloco, um caso que equilibra a liberdade de expressão e pesquisa. Uns pesquisadores citaram, num artigo acadêmico, uma acusação grave que já era de conhecimento público. A pessoa acusada processou. O STJ entendeu que não houve abuso de direito. Por quê? Porque a citação foi feita num contexto acadêmico, de boa-fé, com objetivo científico. Nesse caso, o interesse público e o direito à pesquisa falaram mais alto. Mudando de assunto agora, a gente entra no segundo bloco, o Estado em pauta. Vamos ver as decisões do STJ que mexem com a administração pública, com as concessionárias e, claro, com a área de tributos. Pensa numa rodovia que foi privatizada. Aí, uma empresa de saneamento, que também presta um serviço público essencial, precisa passar seus canos por ali. A empresa que administra a estrada pode cobrar por isso? O STJ, seguindo a linha do STF, disse que não. A faixa de domínio da rodovia continua sendo um bem público. Se a instalação é para outro serviço essencial e não atrapalha em nada a rodovia, a cobrança é ilegal. É o interesse público prevalecendo sobre o interesse particular da concessionária. Agora, duas rapidinhas de direito tributário.
Primeiro ponto, se a Fazenda Nacional reconhece que uma cobrança de imposto estava errada e desiste da ação, com base numa lei específica, ela não precisa pagar os honorários do advogado do contribuinte. Segundo ponto, o STJ reafirmou que não existe prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal. Traduzindo, a dívida com o fisco não morre por causa da demora do processo na fase administrativa, porque não há lei prevendo isso. E essa aqui é bem interessante. Uma empresa fez um pagamento único, um aporte extraordinário para o plano de previdência privada dos seus diretores. Aí a Receita Federal veio e quis cobrar contribuição previdenciária em cima desse valor. O STJ disse não. O ponto-chave aqui é a palavra eventual. Como foi um pagamento esporádico, não um salário mensal, ele não tem natureza de remuneração. E se não é remuneração, não incide o tributo. Beleza, agora o clima esquenta um pouco. Chegamos no direito penal. Vamos ver como o STJ tem afinado a interpretação de alguns crimes, o que pode mudar tudo numa investigação, num processo e principalmente na pena final. Essa aqui é uma discussão super técnica, mas que faz toda a diferença no tribunal do júri. Pensa num homicídio encomendado. O pistoleiro, que mata por dinheiro, comete o crime por motivo torpe, isso é claro. A pergunta é, o mandante, a pessoa que pagou, também age automaticamente por motivo torpe? A terceira sessão do STJ pacificou a questão. Não. A qualificadora é de caráter pessoal, subjetivo. O motivo do mandante tem que ser analisado separadamente. Cada um no processo responde pela sua própria motivação. Agora, uma interpretação bem restritiva de um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo fala em aliciar uma criança por qualquer meio de comunicação. O STJ entendeu que o legislador, quando escreveu isso, estava pensando nos meios que fazem uma ponte, uma intermediação, como a internet, o telefone. Portanto, aquela abordagem direta, presencial, cara a cara, por mais grave que seja, não se encaixa nesse tipo penal específico, podendo, claro, configurar outros crimes. Ok, vamos traduzir esse juridiquês todo. Dolo eventual é quando a pessoa não quer o resultado, mas assume o risco de que ele aconteça. Se, com uma única ação, ela assume o risco de matar várias pessoas e, no fundo, aceita cada uma dessas mortes como uma possibilidade real, o STJ entende que existem desígnios autônomos. E qual a consequência prática disso? As penas de cada homicídio são somadas. É o chamado concurso formal impróprio, que leva a uma punição bem mais severa. Outra atualização importante para a nossa era digital. A sentença do juiz interrompe o prazo de prescrição de um crime. Mas a partir de quando exatamente? Com o processo eletrônico, o STJ definiu. O marco é o dia em que a sentença é inserida, disponibilizada no sistema do processo digital. Não é a data em que ela é publicada no Diário de Justiça, que é um ato posterior. É uma decisão que moderniza a contagem dos prazos. E se uma pessoa dirige bêbada, bate o carro e machuca alguém, é um crime só ou são dois? Para o STJ, são dois crimes diferentes, em concurso material. Um é o crime de perigo, que é dirigir sob efeito de álcool. O outro é o crime de dano, a lesão corporal culposa. Como são condutas diferentes que protegem bens jurídicos diferentes, as penas dos dois crimes devem ser somadas. Chegamos ao nosso quarto e último bloco de análise de julgados. Um bloco essencial focado em decisões que tocam diretamente na dignidade da pessoa humana e na proteção de direitos fundamentais em situações de extrema vulnerabilidade. O que é uma decisão estrutural? É quando o judiciário se depara com um problema complexo e sistêmico, como a falta de uma casa do albergado para presos do regime aberto. E, em vez de só dar uma ordem, ele organiza a solução. O STJ disse que sim, o juiz pode determinar que o Estado construa um local. Mas não pode ser uma ordem do tipo, faça e pronto. A decisão tem que ser construída em diálogo, com um plano, com etapas, com fiscalização, buscando a solução mais eficaz para garantir um direito fundamental. E para fechar, uma decisão de enorme importância para vítimas de violência doméstica. Uma medida protetiva de urgência foi concedida. Para que ela seja mantida, a vítima precisa provar que sofreu uma nova agressão? O STJ foi categórico, de jeito nenhum. A medida protetiva deve durar enquanto situação de risco para a vítima continuar existindo. Exigir que ela prove novos fatos seria colocar um peso absurdo e perigoso sobre os seus ombros. E para a gente encerrar, vamos dar uma espiada no futuro. O STJ selecionou 2 temas para serem julgados no sistema de recursos repetitivos. Isso significa que a decisão que sair dali vai valer para todos os processos sobre o mesmo assunto no Brasil. O tema 1375 vai discutir as regras para plano de saúde cobrir tratamento fora da rede.
E o 1376, se o preso pode ter remissão de pena tanto pela aprovação no Enseja quanto no Enem. São duas discussões que vale a pena ficar de olho. E é isso! Fechamos mais essa análise do informativo do STJ. Deu para ver como cada decisão, da menor a maior, vai moldando o direito no nosso país. E fica a reflexão para a gente. De tudo isso que a gente conversou hoje, qual desses julgados parece que vai ter o maior impacto no dia a dia da sociedade? Fica aí a pergunta. A gente se vê no próximo. Valeu!